Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, Parte 1. A mentira mais nobre, a primeira jornada do cavaleiro e do príncipe. O que você faria se o seu maior sonho estivesse a um único passo de se tornar realidade, mas para alcançá-lo, você precisasse contar a mentira mais importante da sua vida? Imagine-se num campo poeirento, sob um sol implacável, vestindo uma armadura remendada e carregando o peso do nome de um homem morto. À sua frente, as portas de uma cidade que sussurra promessas de glória. Atrás de você, nada além de estradas vazias e a memória de um mentor que você falhou em salvar. Esta é a encruzilhada onde encontraremos um homem chamado Dunk. Não um herói, não um lorde, mas um homem. E é nesta fragilidade humana, neste momento de desespero silencioso, que uma das maiores amizades dos Sete Reinos vai nascer de um segredo e de uma coroação de mentiras. O que vale mais, a verdade nua e crua ou a chance de provar o seu valor? O mundo de Sor Duncan no alto era a estrada. Um mundo de poeira que gruda na garganta, de sol que bronzeia a pele já curtida, e de noites frias sob um manto surrado. O cheiro que o acompanhava era uma mistura de suor seco, óleo de armadura e o couro envelhecido da sela do seu cavalo, Trovão. Seu mundo outrora tinha um centro, uma bússola, o velho Sor Arlan de Pennytree. Sor Arlan não era um herói de canções, mas era um homem honrado. E para Dunk, que fora um órfão sem nome, ele foi pai mentor e a única prova de que a honra podia existir fora dos castelos de pedra. A morte do velho cavaleiro por uma febre súbita numa estrada qualquer não foi apenas uma perda. Foi um terremoto que reduziu o universo de Dunk a escombros. A normalidade morrera com Sor Arlan. Agora Dunk estava sozinho, herdeiro de uma armadura poída, um velho cavalo e um sonho que começava a parecer uma fantasia de criança. Tornar-se um cavaleiro verdadeiro, não apenas de nome, mas de coração. Sua motivação mais profunda não era a glória, mas a necessidade desesperada de provar para si mesmo que o legado de Sor Arlan não havia morrido com ele. Seu maior medo não era a pobreza, mas a insignificância. Morrer numa vala como mais um homem comum que ousou sonhar alto demais. Foi neste deserto de desesperança que ele encontrou Egg. Ou melhor, foi Egg que o encontrou. Um menino careca e magricela, com olhos grandes e curiosos, que se ofereceu para ser seu escudeiro em troca de comida e proteção. Dunk, com o coração pesado e as mãos vazias, aceitou. O menino era quieto, estranhamente educado para um plebeu, e seus olhos às vezes pareciam ver mais do que deveriam. Ele dizia chamar-se Egg, e Dunk, na sua solidão, não questionou. A normalidade deles tornou-se a estrada, as refeições simples partilhadas à beira de uma fogueira, os ensinamentos desajeitados de Dunk sobre como segurar uma espada. Era uma simbiose de necessidades. Dunk precisava de um escudeiro para ser visto como um cavaleiro legítimo. Egg precisava de um anonimato que Dunk, sem saber, lhe proporcionava. Esta dinâmica toca numa verdade universal. Quantas vezes as amizades mais sólidas nascem não de circunstâncias perfeitas, mas da necessidade mútua e da aceitação das partes quebradas do outro? O incidente incitante, o pontapé que lançaria Dunk na sua jornada dramática, chegou com os sons distantes de um torneio. Eles seguiram o rumor até Ashford, onde o Lord Ashford realizava uma grande justa. Para Dunk, aquilo era um sinal dos deuses. O torneio era a sua única chance. Com a bolsa quase vazia, ele decidiu inscrever-se. Mas havia um problema. Para entrar nas listas como cavaleiro, ele precisava jurar sobre os seus próprios votos. E foi aí que a mentira nasceu. Num momento de puro pânico,
Quando os olhos do heraldo o fitaram com ceticismo, Dunk endireitou os seus quase 2 metros de altura, inflou o peito e declarou que era um cavaleiro, herdeiro do falecido Sor Arlan de Pennytree. As palavras saíram pesadas como pedras da sua boca. Ele não mentiu sobre as suas habilidades ou a sua coragem, mas sobre a sua própria identidade. Naquele instante, ele se coroou com um título que, tecnicamente, era seu, mas que ele sentiu que precisava roubar para tornar real. A consequência imediata foi uma mistura eufórica de alívio e culpa. Ele estava dentro. As portas da oportunidade estavam abertas, mas o conflito central foi estabelecido. Dunk agora não lutaria apenas contra outros cavaleiros. Ele lutaria contra o fantasma da sua própria fraude. Cada olhar, cada pergunta seria uma potencial exposição. O mundo desmoronaria não se ele perdesse uma justa, mas se a sua mentira fosse descoberta. E assim começou a ascensão do drama, uma série de obstáculos que testariam a alma de Dunk antes mesmo de ele entrar no campo. O torneio de Ashford era um microcosmo de Westeros, um mundo de sons, cores e hierarquias esmagadoras. O cheiro no ar era de carne de porco assada, vinho doce e esterco de cavalo. Os sons eram o rincho dos corcéis, o tilintar das armaduras dos grandes lordes e o burburinho de centenas de vozes. Dunk, com a sua armadura simples e o seu escudeiro plebeu, sentia-se como um rato num baile de dragões. Os obstáculos externos eram óbvios. Cavaleiros como o temível Sor Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha, cuja mera presença exalava poder e confiança ancestral. Mas os obstáculos internos eram piores. A cada cavaleiro que passava por ele sem notá-lo, a dúvida sussurrava: eles sabem, eles veem através de ti. A pressão começou a mudá-lo. A sua determinação inicial deu lugar a uma cautela nervosa. Ele evitava conversas, mantinha-se nas sombras, e as suas interações com Egg tornaram-se mais curtas, mais irritadas. O menino, no entanto, parecia entender. Egg era a sua âncora, um lembrete constante e silencioso do porquê de ele estar a fazer aquilo. O sacrifício que Dunk estava a fazer não era apenas o risco da humilhação, era a paz de espírito. Ele estava a sacrificar a simplicidade da sua honra pela complexa oportunidade de aprovar. E é neste momento de clareira, na véspera do primeiro dia de justas, com a cidade a dormir e as estrelas a cobrirem os pavilhões, que eu te convido a fazer uma pausa. Sente o frio da noite no rosto de Dunk. Sabe o gosto metálico do medo na sua boca. Ouça os seus próprios batimentos cardíacos, tão altos como tambores de guerra na quietude da noite. Se você já se sentiu um impostor, se já teve que inflar o peito e fingir uma confiança que não sentia para ter uma única chance, então você conhece a batalha que Dunk está a travar. Comente abaixo com uma palavra que descreva o que você sentiu na sua própria Ashford: medo, oportunidade, solidão. A sua experiência é o que dá textura a esta história, porque a decisão que Dunk tomou já está feita. O que vem a seguir não é sobre a mentira, mas sobre como um homem lida com as consequências de escolher o seu próprio destino. O clímax desta primeira parte não é uma batalha física, mas um confronto social que é, de certa forma, mais perigoso. Durante os primeiros dias do torneio, enquanto Dunk se preparava, o seu caminho cruzou-se com o de um príncipe Targaryen, não um príncipe bondoso, mas o príncipe Aerion Targaryen, conhecido como Chama-Viva. Aerion era tudo o que Dunk temia: beleza arrogante, poder nascido do sangue e uma crueldade velada por um sorriso de cortesia. E foi então que o incidente aconteceu. Egg, por uma razão que naquele momento pareceu insignificante, atraiu a fúria do príncipe. Talvez por um olhar trocado, talvez por estar no lugar errado à hora errada. Aerion, vendo apenas um plebeu insolente,
decidiu dar-lhe uma lição. O que se seguiu foi um momento de puro horror para Dunk. Ele viu o príncipe, um membro da família real, a maltratar o seu escudeiro. E aí, a mentira sobre a sua identidade tornou-se irrelevante. Algo mais profundo e verdadeiro entrou em erupção dentro dele. A honra que Sor Arlan lhe ensinara não era sobre títulos, era sobre ações. Sem pensar, Dunk interpôs-se, colocou o seu corpo enorme entre o príncipe e o menino. E perante a corte de Ashford, ele desafiou um príncipe do sangue por causa de um escudeiro plebeu. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que qualquer grito de guerra. As mãos dos guardas pousaram nas espadas. Os olhos de Aerion estreitaram-se, prometendo vingança. Dunk, ofegante, percebeu que a sua jornada no torneio tinha acabado antes de começar. Ele não seria julgado pela sua mentira, mas pela sua verdade. O desfecho imediato foi o seu aprisionamento. As suas armas foram-lhe tiradas e ele foi lançado numa cela escura a aguardar o julgamento por agressão a um membro da família real. A cela cheirava a mofo e desespero. O som dos seus próprios respiros era o único companheiro. A culpa era um peso físico. Ele não só falhara, como arrastara o pobre Egg para a sua ruína. Ele imaginava o destino do menino, provavelmente já morto ou torturado. A facção que se formou não era de lordes, mas de emoções dentro dele. O arrependimento por ter ido a Ashford, a fúria contra Aerion e um estranho e quieto orgulho por ter defendido o seu escudeiro. A sua honra estava intacta, mas o seu corpo estava condenado. A lição começava a surgir. Por vezes, o ato mais cavalheiresco é também o mais estúpido, e a linha entre a coragem e a insanidade é tênue como um fio de cabelo. A reflexão final nos leva a um dos dilemas mais humanos, a luta entre a adaptação e a integridade. A história de Dunk lembra-nos que as mentiras que contamos a nós mesmos para alcançar um sonho podem, ironicamente, levar-nos ao momento em que somos forçados a mostrar quem realmente somos. A pergunta que fica, ecoando na cela escura, é: valerá a pena morrer por uma verdade que só descobrimos porque mentimos? E assim, deixamos Dunk no fundo do poço, a sua jornada aparentemente no fim, antes mesmo de começar. Obrigado por ter testemunhado este primeiro e doloroso passo. Se você sente o nó da ansiedade no estômago de Dunk, é porque você compreende o preço de se levantar contra um poder injusto. Para não perder o que vem a seguir, um julgamento chocante, a revelação da verdadeira identidade de Egg e um duelo judicial que mudará o curso da história. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta história é sobre a nossa luta interna entre o que somos e o que aspiramos ser. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que a honra não está no título, mas no caráter. Porque na próxima parte, os dados serão lançados, a verdade será revelada e um cavaleiro comum será forçado a lutar não pela glória, mas pela sua própria vida e pela vida do jovem que jurou proteger.